muito feliz de estar aqui. Eu já vou começar com um assunto que eu adoro. Os brinquedos de mulheres. Olha só como que essa mesa já está linda. E eu tô aqui com a convidada maravilhosa que conhece bem o assunto. Esse assunto que ela domina. Regina, do Pimenta Sex Shop. Seja bem-vinda ao Poubelcast. Obrigada pelo convite. E vamos lá. E, gente, no meu livro, né, o Manual da Mulher de Identidade, reflexões obrigatórias para mulheres e todos que convivem, porque os assuntos são para os homens, para os filhos, tem vários assuntos nesse livro. E tem um capítulo especial sobre mulheres e seus brinquedos depois de adultas. Isso é um assunto muito importante para mim. Eu fiquei até emocionada porque eu falei com a Regina, eu tive meu primeiro vibrador e foi desse modelo aqui. A pilha. Esse é o mais antigo. Então, assim, eu sou usuária, gosto muito e acredito muito na qualidade de vida sexual com a ajuda dos brinquedos eróticos. E ele ainda é usado para pompoarismo. Tá vendo, gente? Ele é o mais antigo. Ele ainda é usado. E tá sendo muito usado e era muito bom. Mas agora, com essa evolução toda, a coisa mudou. Regina, fala pra mim, quanto tempo você tá nesse mercado? Porque hoje tá todo mundo falando, mas quando começou, fala pra gente como que foi. Quando começou era muito difícil, já tem 7 anos que eu mexo com isso aqui, que eu vendo, né? Mas na verdade no começo eu juntava amigas para vender porque eu tinha vergonha, elas tinham vergonha de comprar, então era assim, meio que escondido, né? Eu carregava a mala do prazer. Tinha mala do prazer, eu carregava mala comigo. Onde eu encontrava as amigas, eu mostrava. Até que eu resolvi abrir a loja. E qual a diferença que você vê do começo para hoje? Porque hoje está na mídia, tá todo mundo falando. Hoje tá bem diferente, porque antes as pessoas não tinham coragem nem de chegar, só compravam pelo WhatsApp e mandavam entregar. Hoje as pessoas já vão à loja. Vão à loja, escolhem. Ainda tem o tabu, né? Mas tá bem diferente. Eu, como psicoterapeuta, tenho que falar que a qualidade de vida sexual importa e muito. Muito. Às vezes a pessoa tá se sentindo muito mal e começa a colocar a culpa em tudo, mas não olha para a qualidade de vida sexual. Então, assim, eu trabalho especialmente com mulheres, né? Meu público maior. E eu queria que você falasse um pouco qual público que chega para você, como que é a abordagem, as coisas mais assim curiosas, de tabu que ainda existem. Existem. Tem mulheres que ainda têm vergonha, chega na loja, fica com vergonha de perguntar as coisas, de falar sobre sexo. Mas eu acredito, não, tenho certeza, né? Que a mulher, quando ela está sexualmente bem, está satisfeita sexualmente, ela é feliz. Então, todas as mulheres tinham que aprender a se tocar, a usar esses brinquedos, que faz muito bem para a saúde. Sexo é saúde. Interessante você falar isso, né? A mulher aprender a se tocar. É um tabu qualquer gesto que a mulher... Assim, antigamente, eu não sei se você sabe, mas a misoginia, que é o preconceito pelo simples fato de ser mulher, é o preconceito mais antigo que existe na humanidade. É assim, datado da Grécia Antiga, que os homens, eles deixavam as mulheres em casa e lá nas Olimpíadas, naqueles grandes cercados que eles tinham, né, lá que até hoje ainda tem aquelas ruínas, lá eles faziam sexo entre eles, os homens, tanto que tem um gelzinho que se chama beijo grego, que é para sexo anal, que vem em homenagem a isso, que na Grécia Antiga os homens eles sentiam prazer entre si e a mulher era só para procriação. Isso aí. Né? Então, não tinha que sentir prazer. Quem tinha que sentir prazer era o homem. O prazer feminino, ele é muito novo. Em 85, gente, eu nasci em 82. Em 85 que foi feita a anatomia do clítoris. Então, ali então não sabiam nem como a mulher sentia prazer. Quer dizer, ela não sentia prazer, né? Porque até hoje chega muitas mulheres na loja e comentam que não sabem o que é um orgasmo. Entendeu? Sim. Tem muita mulher que ainda não sabe. Assim, tem muita mulher que não sabe onde sente prazer. Então,
a gente até gostando, porque no Fantástico agora está mostrando, né? E as mulheres estão procurando mais. Eu acho que se ela se toca, ela sabe onde ela sente prazer. Se ela nunca se tocou, ela não sabe nunca. Então, quer dizer, como que ela vai sentir prazer? É um acaso, porque ela não sabe. Ela não sabe pedir, ela não sabe... Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, assim, eu colocava o espelho e ficava olhando. Tem gente que nunca colocou um espelho. Não, tem gente que nunca colocou nem a mão, nem o dedo. Mal lava, né? Mal lava, mal para lavar. Então, assim, tem pessoas que têm vergonha, fala que tem vergonha de se tocar. Então, a gente precisa olhar para a sexualidade da mulher. Como eu disse, né? O clítoris, a anatomia dele foi descoberta, analisada em 85 por uma médica canadense, né? Viva nós, Viva mulheres, nós, né? Nós estamos aí fazendo grandes descobertas e eu tenho certeza que o clítoris é uma das maiores. Uma das maiores descobertas. Exato. Então, assim, é muito recente, né? É tão recente que existe... Quer dizer, tem mulheres que acham que o clitóris é só por fora. Ela não sabe que quando ela está excitada, ela tem por dentro, ele cresce. E que não é tão profundo, é uma coisa muito no começo da vagina. Aquela máxima, assim, de que quanto maior o órgão masculino, maior o prazer. Isso não existe. Não existe. Né? Porque a gente tem o clítoris... Eu tenho um clítoris, uma bonequinha de clítoris. É muito no começo da vagina. Com o dedo você se satisfaz. É só saber manipular, Saber né? manipular. Saber onde ele está. Exatamente. Então, é por isso que tem que aprender a se tocar. Ah, você não tem coragem de tocar com a mão? Então, pega um vibrador. Tem o vibro pequenininho. Esse aqui, você aprende. Entendeu? Então, mas tudo isso é muito fruto do preconceito, né? De que se achava assim que... Acho que é vergonha. Tinha aquele preconceito assim, o homem que dá o prazer à mulher, só a penetração que dá à mulher. A falta de conhecimento. Da anatomia da seu vulva, próprio corpo, sua vagina, isso aí. Então, assim, a gente precisa começar o exercício simples, colocar o espelho e olhar, né? Porque... Se conhecer. E analisando ali. Por que hoje esses brinquedos estão tão em alta? Porque ao longo desse tempo, né, que foi descobrindo a importância do clitóris, aí começaram-se a desenvolver vários brinquedos, né, vários para as mulheres. E eu acho bem interessante a história de como se inventou, né, o vibrador, né? Porque ele foi, assim, por um caso de saúde. Eles não sabiam, na verdade, que ali por trás estava um clítoris. Não sabia, eles só iam massageando e dava certo que depois a mulher ficava aliviada. Então, as mulheres, na psicanálise, a gente tem o termo histeria, que foi um termo trazido por Freud, né? Um conceito criado por Freud. Porque histeros significa útero. Útero. Então, ele achava assim que quando a mulher estava muito estressada, ela estava histérica, nervosa, ela estava com problema do útero, ou seja, era um problema só de mulher, né? Era um problema exclusivamente da mulher. Eu falo assim, Freud foi um homem incrível, mas aí ele pecou nesse ponto, mas pra época, né, ele desenvolveu muita coisa. E aí, ele foi bom. Ele foi muito bom, mas nesse ponto a gente precisou dessa evolução ao longo do tempo, assim, demorou um pouquinho mais. E quando as mulheres eram levadas ao médico, ele percebia que fazendo a massagem na vulva da mulher, ela saía depois dali mais calma. Primeiro ela dava uns espasmos e depois ela ficava mais calma. Então os próprios maridos levavam essas mulheres para o médico. Vai lá curar a histeria. Então, o marido na sala de espera. E, na verdade, o médico só estava dando um orgasmo para essa mulher, manipulando ali a vulva dela. E um estagiário dele falou assim, nossa, isso dá muito trabalho, porque o médico já estava com a mão com ler, né? Na época não tinha ainda esse termo também. Aí ele colocou o estagiário para fazer, começou a doer a mão também. Ele pediu um colega dele, estagiário do curso de engenharia mecânica, para desenvolver alguma coisa, que foi aí que fez um vibrador desse tamanho, que começou a ser desenvolvido até hoje. E hoje nós temos aqui de vários formatos. Os formatos mudaram ao longo do tempo, né? Muito, muito. E cada um, quer dizer, o tamanho não importa. Tem os maiores, é lógico, mas não importa o tamanho para prazer. Só basta você se conhecer.
Olha esse aqui. Esse é bem... Esse é muito bonitinho. Se uma mulher esquece isso aqui em cima da cama, uma criança pega e nem sabe o que é. É um brinquedo. Um brinquedo. Realmente. É um brinquedo. Isso aqui... Não, eu gostava muito do vibrador, vou falar. Sim. Mas depois que inventaram o sucção. sugador... Que, na verdade, ele faz uma pulsação nesse buraquinho aqui, né? É uma pulsação. A sucção dele é... A gente encaixa na cabecinha do clítoris e ele só faz o trabalho. Faz o trabalho e é incrível. É incrível, isso aí é. Isso foi uma invenção maravilhosa. E para aquelas que acham que precisa de penetração... Aqui a gente vai mostrar esse aqui, gente. Olha isso aqui, tem sucção, né? O sugador. E aqui o vibrador nessa ponta aqui. E vibra os dois lados. Então, assim, esse aqui é uma flor. Essa flor que eu quero que ganhar. Essa flor aqui é muito legal, gente. Porque vibra um lado e o outro. Um faz sucção e o outro vibra. Então, assim, os formatos estão muito variados. Esse aqui tem controle remoto, gente. Olha só. Muito bacana, porque você pode fazer uma brincadeira, né? Você pode brincar, você pode dar para o seu marido, seu parceiro. E aí ele vai fazendo. E você pode sair com ele na calcinha, que ele prende na calcinha. Ele prende na calcinha, gente. É muita tecnologia. Aí você liga ele, deixa só ligado. Aí funciona pelo controle. Aí prende na calcinha com imã. Aí você controla ele pra ele. Aí, ó. Olha o barulhinho, gente. Vai aumentando. É muito silencioso. Eu acho que dá para escutar um pouquinho. E o controle remoto que vai controlando. E tem várias vibrações. Muito legal. Legal esse daqui, ó. O controle dele é através do aplicativo. Aplicativo. Gente, ele tem um aplicativo. No celular. E aí no celular vai mudando a vibração, mudando a potência e vai dando prazer. É bem legal esse aqui. Gente, a gente tem muita novidade nesse mercado do sex shop. O que mais interessante é conversar sobre isso, abrir as possibilidades da mulher. A mente das pessoas, das mulheres principalmente, porque o tabu é muito grande. Elas acham que é feio usar. E não é, gente, não é feio. O certo é a mulher usar. Ela tem que se conhecer, ela tem que saber que ela sente prazer. Ela tem que saber que na hora da parceria com o seu parceiro, ela tem que saber onde ela sente prazer. Mas sabe o que acontece? Nós temos dois estereótipos assim na sociedade, né? É uma ideia, né, no inconsciente coletivo, uma ideia que tem na sociedade da mulher que é muito profana, promíscua e a mulher mais santa. Então, assim, muitas mulheres, elas perdem a identidade de mulher quando viram mãe. Por quê? Porque a gente tem na sociedade, principalmente na nossa sociedade, né, que tem essa mãe santa, ela tem essa ideia de que a mãe, ela é assexuada. Ela não precisa sentir prazer, ela só precisa ser mãe. E aí, muitas vezes, ela se perde totalmente. A maternidade é muito divisor de águas, que muitas mulheres ali, elas perdem a libido e elas começam a ter na cabeça, tipo, que não podem mais, a partir dali, se permitirem sentir prazer. E, na verdade, quando a mulher tem um bebê, ela realmente perde um pouco do libido. Na verdade, não é que perde, é que a preocupação é outra, o momento. Mas aquilo ali volta. Basta você ter isso em mente, né? Porque tem pessoas que colocam isso na mente que não sente prazer e continua. Aí quando ela se dá conta que o tempo está passando, ela quer procurar alguma coisa rápido. E não é assim, a pessoa tem que ter incentivo, tem que ter... Gente, o órgão sexual mais importante do ser humano, não é só da mulher, é aqui, ó. Cabeça, a mente. A nossa cabeça. Então, a gente precisa tirar da genital ali, que tá ali muita gente precisa de ajuda, ali. Muita gente precisa de ajuda. Muita mulher. Muita mulher, depois que tem filho, ela acha que ela não precisa mais sentir prazer. E ela precisa de ajuda. Sim. Entendeu? Então, assim, eu falo muito da identidade da mulher. Por quê? A minha história foi essa, assim, de eu casar muito nova. Casei com 19, você... Eu casei com 17. Com 17, então, assim, nossas experiências são bem parecidas. E eu fui mãe, e eu sei o que é você tá ali. O começo, gente, o puerpério, realmente é um momento delicado, e a gente precisa de estar uma conexão, né,
da família toda ali, uma rede de ajuda. apoio para apoiar a mulher mesmo, que é um momento desafiador. O nosso corpo, ele passa por muitas mudanças. Então a gente precisa de uma rede de apoio que esteja ali, mas é importante também a gente saber que ali tem um homem, uma mulher que tiveram um filho. Hoje a gente tem muitas variações de casais, né? Então, às vezes, tem só uma mulher engravida e o casal é composto de 2 mulheres. Então, a pessoa que engravida, ela precisa de uma atenção... Um apoio. Exato, porque mexe muito com o corpo, Com a mente. Começa a produzir leite, aí baixa a libido. Quando a gente observa um animal que acabou de ter filho, é a mesma coisa, né? Normal, A galinha choca. É tudo normal, isso é normal. Só que a pessoa precisa ter o psicológico bem concentrado, vamos pôr assim, para voltar a ser o que era antes, para voltar ao seu normal. Aos poucos, né? Aos poucos, porque a não gente, tem como. Na sociedade, eu falo assim, na sociedade porque são conceitos que ficam aí, que muita gente, as pessoas mais velhas até acreditam. Teve muito caso, quem nunca viu um caso de antigamente, que era bem assim, durante o resguardo, fulaninha foi ajudar fulaninha que tinha ganhado bebê e o marido ficou com a outra, porque ele não aguenta ficar... É isso aí. Então, assim, isso traz uma carga muito pesada para a mulher. Primeiro que coloca como se o homem só que tivesse desejo sexual e que ele não pudesse esperar os 40 dias do resguardo como uma mulher. Como a mulher tá esperando. Então, assim, é como se o homem não tivesse capacidade de raciocinar, né? Ele fosse um animal mesmo. E nós precisamos falar sobre isso porque o desejo sexual, ele pode ser igual ou até maior para nós mulheres, porque nós temos o dobro de terminações nervosas no nosso clítoris. Então, a gente consegue ter orgasmos múltiplos e o homem não. Então, assim, tem gente que fala que já tem, homem que tem, mas é bem diferente. Da mulher, as possibilidades são muito maiores. Muito maiores, eu sei disso. Então, a gente precisa quebrar o quê? Essa crença social de que mulher é assexuada. Que mulher não sente prazer. E quando a gente fala da mulher que teve filho, tem cada caso, assim, pessoas que depois que a criança teve filho faz o quê? Depois que a criança nasceu, coloca a criança para dormir no meio e nunca mais transaram. Anos! É um meio dela... Uma fuga. Uma fuga dela para não partir pro lado sexual, porque... Ou que não, a pessoa fala assim, que não sente mais desejo, mas na verdade ela só abandonou aquele lado, ela não está olhando mais para aquele lado. E muitas vezes ela nem sentiu nunca desejo sim, mas nunca sentiu prazer. Sim. E aí ela aproveita esse momento para se afastar sexualmente do marido. Exatamente, porque era muito aquela emoçãozinha, né, de beijar, sim, tal, dar aquela vontade, aí tem a penetração. E aí, o que aconteceu? A mulher não sentiu, não teve um orgasmo, não foi até o final, então ela falou, isso é pouco pra mim, então eu nem quero mais isso. Nem quero mais, não tenho mais vontade. E aí ela coloca isso na cabeça que ela não tem mais desejo e ela não procura. E se ela não procura, vai ficando, porque se você não pratica, você não sente realmente o desejo. Na verdade, o desejo está na sua cabeça, na sua mente. A mulher fala, mas eu não sinto. Sente, é só a pessoa desenvolver, ela procurar ajuda. A mente, o psicológico da mulher é trabalhado para isso. Então, quantas pessoas chegam na loja pedindo ajuda? Porque, não sinto desejo nenhum, não tem nada que me faz sentir desejo aí. Então, assim, mas não tem mesmo, lá na loja não tem nada que faz sentir desejo. Não. O que a gente precisa entender é que a sexualidade do casal depende de muitas coisas, e aí entra muito na minha área, que um casal, o resultado final é sexo ou não sexo. Porque se você tem um dia, eu nem gosto de falar assim, um dia ruim, porque o sexo não tem que acontecer só à noite. Não, primeira coisa. Qualquer momento. Então, assim, é como se tivesse uma programação. O dia inteiro e à noite vai ter sexo. Agora, deixa eu te perguntar. Você trabalhou, cuidou de casa, de filho, fez um monte de coisa. À noite você vai ter energia? Não. Por que as pessoas não acordam e pensam no sexo logo pela manhã? Que é o melhor horário. Que tá com mais energia, né? Mas o sexo, ele é resultado de um relacionamento. É isso aí. E as pessoas não acham isso. Elas falam assim, me dá alguma coisa. Fala você, o que elas pedem? Os produtos só ajudam. Eles falam, dá alguma coisa para me incentivar. Não tem, os produtos ajudam o relacionamento do casal. Mas do casal quando tá bem.
Agora, dizer que eu vou sentir desejo sexual, eu vou pegar uma coisa assim daqui, é um excitante. Você aplica esse Você aplica no gelzinho. clitóris, ele vai vibrar, ele vai fazer você sentir mais desejo. Mas se você não tiver com vontade, não Vai tiver, só arder vai até, só vai arder, ser vai incomodar. vai te incomodar. Você vai manter uma relação, se você botar isso aí e penetrar, é capaz de você sentir arder. Eu já ouvi Entendeu? falar bem assim, vê se você já atendeu gente assim, que a pessoa fala assim, me dá um lubrificante que eu não tô com vontade nenhuma e eu preciso fazer, senão eu vou perder meu marido. É isso aí, muitas. Gente, esse é o cúmulo. Isso é o cúmulo. Eu falo assim, gente, não tem que fazer por fazer, você tem que sentir prazer. Porque nós temos a nossa lubrificação natural. Ela pode ser Lógico. potencializada, Sim. ajudada. E depois de uma certa idade, Depois da menopausa. realmente depois da menopausa, às vezes depois que tem filho, você não consegue lubrificação, depois da menopausa. Então, isso ajuda muito, os produtos ajudam muito, lógico. Mas falar que vai salvar um casamento, que vai fazer você sentir desejo, não. Ajuda muito. Faz até mal para aquela mulher quanto ser humano, porque se ela não tá sentindo prazer, ela põe um lubrificante só para escorregar, não vai Só ser escorregar, não vai sentir prazer. Ela vai sentir cada vez mais aversão à relação sexual. Agora, o casal que vive bem, um relacionamento bom, usar isso aí é uma maravilha, porque quando a mulher não tem lubrificação própria mais, ela usar os lubrificantes ajuda muito, é lógico. Porque outro tabu, gente, é que a mulher, depois da menopausa, não sente prazer. Mentira. Ela sente sim. Ela pode diminuir a lubrificação, mas olha só, esse aqui eu falo que é maravilhoso. É um lubrificante com a textura incrível. Esse daqui, além de ser um lubrificante, esse é a base d'água. Mas ele tem sabor e ele esquenta. Então, assim, ele ajuda muito, é menta. Ele é muito bom, dá até para fazer oral. Entendeu? Uma coisa eu sei, assim, que ele todos é que tem escrito sabor é porque pode fazer oral. Oral, é isso aí. Bem, já aprendeu. Eu amo, acho o sex shop incrível. Eu acho que todos os casais tinham que frequentar um sex shop. Porque dá uma pimentada, o nome da loja já fala pimenta. A pimenta, né? Mas... tipo assim, eu chamei você aqui por quê? Porque eu acho que os nossos trabalhos são complementares, né? E o assunto brinquedo erótico está muito em alta, mas nós não podemos tirar o foco da saúde emocional, mental da mulher. Porque o sexo, ele pode ser fonte de prazer, mas de muita dor, muita dor. Assim, a pessoa se travar, se bloquear, a gente tem vários problemas de saúde ligados a isso. E as nossas emoções, elas precisam trabalhar com o nosso corpo, fazer fluir, senão não dá certo. Então, assim, eu atendo mulheres, é meu público, e as mulheres sofrem muito. E até sofrem por causa da falta de conhecimento. Muitas falam assim, olha, meu marido disse, já teve vários pacientes, tiveram vários pacientes que falaram assim, meu marido disse que é melhor a gente separar. Porque ele não consegue me dar prazer na penetração, eu chegar ao orgasmo na penetração. O que é isso? Falta de conhecimento da anatomia da mulher. Porque o clítoris precisa ser estimulado. Para que assim ela consiga chegar E outra, ao a mente orgasmo. é assim, o homem é muito visual. A mulher, ela tem que ser incentivada. Se ela não for incentivada, ela não tem como. Porque, na verdade, a mulher ela não é visual. De jeito nenhum. Não. Ela é incentivada. Exato. Entendeu? Então, o psicológico dela precisa estar bem. E ela tem que saber onde ela sente prazer. E autoestima, Regina, olha só. A estima é por si mesmo, amor próprio, né? Viver a sua identidade. O nosso corpo, ele vai passando por variações, né? Quando a gente engravida e depois vai menopausa. Vai mudando, vai envelhecendo. E muda, não tem o corpo jeito. tá mudando o tempo todo, desde a hora que a gente nasceu. E muitas mulheres, hoje nós estamos vivendo a era da informação. Que nunca se teve tanta informação quanto agora. Você abre a internet, você tem tudo quanto é informação. Mas esse excesso de informação está gerando um efeito de comparação muito grande. Então, assim, tem muitas mulheres que se cuidam, tem muitas mulheres que fazem coisas além, que elas não mostram o bastidor. E aí a gente olha assim e fala assim, nossa, como ela consegue, eu não consigo. Então a mulher começa a se comparar e a autoestima vai caindo. E como que ela vai sentir prazer, gente? Não tem como a pessoa sentir prazer se ela não aceitar o próprio corpo.
né? O ser humano tem um corpo tão lindo, né? Na beleza, na concepção. Na verdade, tem que se tão aceitar do divino. jeito que é. Primeiro, né? Depois ela tem que se conhecer para ela sentir prazer, senão... E tem, voltando àquela parte que eu falei assim, que tem mulher que a gente divide entre as mulheres que são na sociedade ou promíscua ou santas, né? Aí as mulheres falam assim, não, eu não posso ser a promíscua, eu tenho medo de ser promíscua. Então, assim, elas têm medo de falar com o próprio marido o que faz que dá prazer, porque senão ela vai pensar assim, como que ele vai pensar assim, olha, como que ela sabe que isso dá prazer pra ela? Será que ela já teve outro? Como se ela já teve... Então, assim, elas têm medo do que eles podem pensar. Tem mulher que tem medo de pegar um vibrador e levar para casa, porque se ela levar para casa, o marido vai achar que ela é vagabunda. Como Isso é tem pesado. homens que acham que se levar isso para casa, vai competir com ele. Isso é verdade, é muito Entendeu? forte, é muito forte. Eu já trabalhei com chocolate, né? E eu fazia uns chocolates eróticos. Eu colocava recheio, assim, fazia um monte de coisa bem legal. E aí, um dia, uma mulher que era minha funcionária falou, eu quero um, vou levar pra casa. Quando ela levou pra casa, o marido dela ficou muito bravo. Tiveram uma briga enorme porque ela levou um chocolate. Imagina se ela levasse um brinquedinho erótico. Então, mas ainda tem essa cabeça. Tem muitos homens que ainda têm essa cabeça. E aí tem mulheres que têm medo da reação do marido. Então, elas não têm coragem de pegar um brinquedo, porque se o marido pegar, é problema. Você já sofreu preconceito por vender? Já, claro. Como que foi isso? Claro. Teve pessoas de chegar lá e perguntar se a gente fazia massagens. Eu falei, minha loja não é para massagem, só vendo. Então, assim, tem pessoas que acham que, tá no lugar certo. Tá no lugar certo por quê? Não importa o que eu vendo. Importa que eu vendo o que dá prazer. Então, eu faço o que eu gosto. Entendeu? E, na verdade, eu comecei a trabalhar com isso aqui porque eu gosto, não por precisão. Eu acho que, assim, muita gente precisa de ajuda. E é uma maneira de ajudar as pessoas. Depois que eu montei a loja, e as mulheres chegavam lá pedindo ajuda, a gente faz as reuniões, você sabe que você já participou, e as mulheres falaram assim, agradecer, porque ouviu algumas coisas, poucas coisas. O entendeu? básico, né? A gente Básico. acha que é o básico, mas para elas Foi é muito, muita coisa. entendeu? Uhum. Então, assim, a gente vê que muita gente precisa de ajuda nessa área. E a gente sabe que, gente, se a mulher está bem sexualmente, ela está bem com ela. E se ela não está bem sexualmente, ela não vai estar bem com nada. Entendeu? Então, assim, desde que eu comecei a trabalhar com terapia para mulheres, direcionar meu foco para mulheres, eu falo muito de sexualidade. Né? Eu falo muito mesmo, porque faz parte. Assim como a gente estava conversando, você falou, assim como comer, né? Como tomar banho. O sexo é igual comer. É uma Alguém coisa fica sem comer, necessária sem tomar para a banho? vida. Exato, Nem necessária sem para a fazer vida. sexo. Mas já teve pessoas bem próximas que olharam para mim e falaram assim, Raquel, para que isso não é de Deus, que coisa feia. Então, assim, a questão do profano, assim, como se fosse profano, nós estamos falando aqui, a relação que mais gera intimidade, que mais gera possibilidades, é uma relação duradoura. Sim. Só que a gente faz piada do casamento o tempo todo. Tipo assim, quer parar de transar a casa, kkkk. A gente precisa olhar pro lado positivo do casamento. Não é assim. Você tem Eu tô casada há 42 anos. Uau, 20 a mais que eu. Eu tô casada há 42 anos. Eu não posso reclamar. Entendeu? Então, minha vida sexual é normal. Eu não posso falar assim, tô casada há 42 anos, não tem mais nada. Tem, claro. Que é o que a maioria das pessoas fala. Meu casamento continua, então... Casamento tem sexo. Tem sexo, casamento tem sexo. E sexo. fique bem claro isso. Tem pessoas que estão vivendo juntos há anos, vamos pegar aí 40 anos como você, mas que há 10 não tocam um no outro. Não tocam. E que antes era tipo uma vez por ano. Casamento tem sexo. A gente tem que parar de achar que tá tudo bem, deixar pra amanhã. Casamento sem sexo não é casamento. É amizade. É amizade. 2 amigos que moram juntos. Isso aí. Então nós precisamos olhar pra isso com mais seriedade. As pessoas têm que dar mais atenção a esse lado, porque os casamentos acabam cedo por causa disso. A maior parte dos casamentos, as pessoas têm filhos e acaba o casamento.
Aí virou amizade. Aí vira amizade. E não é por E aí. aí, às vezes tem um insatisfeito que não vai querer ficar mais na relação. Não fica na relação. Porque a gente precisa quebrar tabus. Vamos quebrar tabus, gente. Vamos quebrar esses tabus que fazem mal. Eu estou falando que a relação que mais tem intimidade é o casamento. Então, aproveita essa intimidade. É aquela pessoa que está ali junto com você. E vamos explorar o corpo. Né? Eu tenho 1,65 m, então tem 1,65 m de possibilidades. É isso aí. Porque onde tem pele, tem prazer. Geralmente, as mulheres, quando engravidam, elas acham que já morreu. Não precisa mais usar nada. Não. Eu achei uma graça essa semana, não, mais tempo. Apareceu uma grávida lá, procurando produtos para usar, vibradores e tudo. Aí eu fiquei olhando, ela falou assim, eu até me assustei, porque geralmente não acontece isso, né? E ela falou, não, eu não estou morta, só estou grávida. Eu achei muito legal. E olha aqui, que fique claro que na gravidez o sangue circula muito mais, tem muito mais sangue. É isso aí. Muito mais libido, muito mais desejo, né? E faz bem. Por quê? Porque relaxa, a mulher fica... se sente mais amada, se sente bonita, porque é um momento da vida muito especial e a gente precisa, né, acolher esse momento também. Eu achei muito legal. É muito, muito bom mesmo. Isso da grávida se sentir sensual, de manter a sexualidade aguçada, isso é muito Achei muito bom. legal, porque todas as mulheres deviam pensar assim, não parar, sexo não para porque está grávida ou porque ganhou neném, você vai parar um período depois do neném, mas Você isso falando volta de filho, normal. assim, né? Filho mexe muito com a vida da mulher. Mexe Eu quero muito. dar um alerta, assim, para as mulheres. Nós nunca devemos levar o filho pro quarto do casal. Nunca. A criança tem que dormir no quarto dele. Mas ele ainda é um bebezinho. Não, gente. Primeiro, porque o casal tem que continuar com a conexão dele. E segundo, que uma relação sexual no mesmo ambiente que a criança... ela tá dormindo. Não. A criança tá captando todos os estímulos. Eu trabalho com hipnose e várias pessoas, durante uma sessão de regressão, voltam pro quarto onde tem um monstro em cima da mãe. Tem um monstro, parece um lobisomem, tá pegando minha mãe. Na verdade, a criança identificou aquilo, era uma relação sexual dos pais. Tem mulheres que têm bloqueios sexuais, não conseguem ter relação porque viram os pais tendo relação no mesmo quarto. Então, é um assunto muito sério que mexe com o subconsciente da pessoa, a pessoa fica bloqueada pro resto da vida. Sim. Então, assim, as mulheres que passaram por situações assim, que cresceram dormindo no mesmo quarto que os pais, procurem terapia, vão tratar, porque isso influenciou, com certeza, a vida. Dificilmente não influencia a vida sexual dessa pessoa, né, da mulher. E as mulheres hoje tinham que se conscientizar e colocar a criança para dormir no outro quarto. Mas ainda tem. E tem mulheres que elas usam isso mesmo para fugir. Mas meu filho é o que a gente tava falando. Só dorme segurando no meu cabelo. Quantos anos tem seu filho? 5. Então tem 5 anos que esse casal tá afastado. Tem 5 anos que esse casal não tem uma relação sexual saudável. Então a criança dorme no quarto da criança. Mas é uma casa pequena. Só tem um quarto. Então vocês vão transar no banheiro, na sala, mas nunca no mesmo ambiente que a criança. A relação sexual é uma relação sagrada, bonita, mas é para adultos. A criança não deve ter acesso a esse tipo de Ela não está preparada para isso. E traumatiza muito mesmo as crianças. Eu trato traumas sexuais das pessoas da infância. E muitos deles foram, eu vi minha mãe e meu pai transando. E as pessoas falam, mas eles estão dormindo. E eu ainda hoje atendo casais que... mas meu marido quis e ele estava dormindo. E eu falo, não pode. É muito sério, a gente precisa ter muita responsabilidade com isso, né? A gente precisa... É até mais divertido. A casa tem um cômodo, vai pro banheiro, faz uma coisa diferente, vai... Sei lá, que seja criativo. O sexo é sobre criatividade. Quando a gente fala de brinquedos, é a criatividade que a gente está convidando. Porque a nossa mente, vou falar um pouquinho, um termo um pouco técnico, né? A nossa mente, ela tem um mecanismo de defesa que se acostuma com as coisas. Porque imagina se você todos os dias ficasse super emocionada
por causa, como se fosse uma novidade, o seu marido, todo dia apaixonado, todo dia aquele frio na barriga por 20, 30 anos. O corpo não aguenta. Então, assim, a gente acaba acostumando com aquela pessoa para dar uma estabilizada nas emoções. Isso é um mecanismo da mente. É um mecanismo. Então, assim, a gente acostuma com pessoas, a gente se acostuma com coisas também, tipo, ai, meu sonho é ter uma casa. Aí compra a casa, tem a casa, tipo, um mês depois já começa. Mas podia ter uma parede aqui. Ah, mas essa casa é muito grande, muito pequena. Por quê? Porque a mente acostumou, aí ela já quer um novo. Esse mecanismo da mente ajudou muito e ajuda a gente na evolução da sociedade. Né? Por exemplo, o carro foi inventado. Se acostumasse com aquele carro que Ford inventou, a gente já tá rodando manivela para ele andar. E aí ele vai evoluindo, por quê? Porque o ser humano quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então, assim, esse mecanismo da mente de acostumar faz com que a gente queira sempre mais. E na relação sexual, a relação de um casamento, ela não vai ser diferente. Se a gente achar que vai ter sempre o mesmo fogo, o mesmo desejo do primeiro ano de casamento no 20º, não vai. Não vai. Então a gente precisa o quê? Querer mais também. Usar desse mecanismo da mente, ter consciência. Eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. E aí, usar a criatividade. Que usa a criatividade, usa os produtos, usa uma coisa diferente. Aí é a criatividade do casal. Aí a mulher, principalmente, ela tem que procurar, porque o homem, é difícil o homem que procura. A mulher tem que ter a iniciativa. Até porque, como você mesmo disse, né, o homem é visual. Então, ele vê a mulher nua, ele já... O desejo dele, na maioria das vezes, não são todos, né? Mas na maioria das vezes já vem. Fala, eu consigo ter uma ereção e uma ejaculação. Agora, a mulher, não, ela precisa ser estimulada. Então, esse mercado do sex shop, ele é um mercado, a maioria, feminino. E então, assim, até os produtos, a gente vê que a maior quantidade é para as mulheres. É, para as mulheres. E o homem que tem consciência disso, que quer dar prazer para a mulher, ele procura saber, ele procura conversar com ela, ele procura saber o que ajuda. Agora, mas são poucos, tá? São poucos. As mulheres têm que procurar, porque os homens é difícil. Mas tem aqueles. Talvez ele pode até comprar uma coisa errada. Sim, porque... Meu marido já fez isso, comprou uma coisa errada. Aí vai, você não gosta, pronto. É bom, o bom é quando vai o casal. Eu gosto quando chega o casal. Mas é interessante quando a pessoa... Mas eu gosto, acho bonito quando o homem procura e fazer uma surpresa, mesmo que compra coisa errada. Mas se compra coisa errada, ele chega lá... É bonitinho. bonito. Comprou, o cara foi atrás, procurou saber. Ele quer dar prazer para a mulher dele. Então, assim, eu acho muito legal o homem que procura saber o que dá prazer para sua mulher. Porque a mulher merece. A mulher faz tanto, né, pelos homens, e ela tem que saber que ela tem que ser feliz. Então, eu acho que os homens têm que procurar mais. Mulheres, o sexo faz parte da sua identidade. É isso aí. A gente não tem que parar de fugir. Eu estou muito feliz que a mídia está falando sobre os brinquedos sexuais. Não só porque para você é ótimo que aquece o mercado. Ótimo, e outra, né? é assim. E tem pessoas de todas as idades aparecendo são atores, né? De todas as idades aparecendo no Fantástico, falando sobre isso. E eu acho legal, porque assim, tá da mais novinha até uma pessoa mais de idade, falando sobre sexo, sobre liberdade. Sim, então, a Arlete Salles, que já é bem eu achei assim, muito uma legal senhora. eles abordarem esse tema e colocar pessoas assim. E são mulheres que vêm ao longo do tempo desbravando, conhecendo esse mercado. Tem muitas mulheres que têm o primeiro orgasmo com um vibrador. É aquele filme, tem o filme, né, de Pernas pro Ar, que ela teve o orgasmo com o vibrador. E isso não está longe da nossa realidade, porque ele tem sim um mecanismo. É difícil competir com esses motores. É difícil competir isso aí. Porque eles têm mecanismo que dão muito prazer. E tem muitas mulheres que eu até vi num vídeo desses que tá circulando no Fantástico, tem uma mulher falando que o primeiro orgasmo dela foi depois de divorciada. E ela até abriu um sex shop depois, porque ela gostou muito. Eu vi essa reportagem. E foi um médico que indicou para ela que ela se masturbasse, que ela tivesse o prazer. Quando fala assim, né, esse termo masturbação, gera mais tabu, porque fala assim, isso é pecado, não pode... E muitas coisas. Então, assim, isso acaba aprisionando mais ainda. A mulher tem que saber que pecado é a maneira que faz, do jeito que faz. Agora, o prazer não é pecado. Senão você não precisava sentir. Você não estava aqui no corpo, não estava no corpo. Então, assim,
cada um com a sua crença, mas a gente precisa se permitir. Se você não quer fazer sozinha, não faz. Respeita a sua crença, respeita o que você acredita. Tipo assim, a pessoa, eu vou fazer só dentro de um relacionamento. Faça. Não, você está dividindo, está aumentando, potencializando, você não está fazendo nada de errado. Né? Então, você sentir prazer, a gente fala, os vibradores. Se você não quer fazer nada, compra um vibrador. Sinta prazer sozinha. Isso não é pecado. Sentir prazer sozinho não é pecado. Então, tem muitas mulheres que falam que precisam mais de relacionamento, porque dá muito trabalho. Gente, não vamos desistir dos relacionamentos, não. Porque relacionamento é bom. Relacionamento é bom. Nós somos seres sociais, a gente precisa de pessoas. No mundo onde a internet, ela já deu uma isolada no povo, né? Que às vezes a pessoa tá aqui, a outra tá lá longe e tá estão namorando, à distância. Porque isso aí se funciona à distância. O contato físico é importante. Isso que eu ia falar, o contato físico é importante. Porque o calor humano é importante. A gente está vivendo, assim, um momento que tem muitos problemas emocionais, depressão, ansiedade. Então, assim, vamos incentivar o calor humano. O calor humano é necessário. Mas sempre com mais prazer, se abrindo as novas possibilidades. Né? Então, você já manda esse vídeo para o homem também, que os homens que têm preconceito, isso aqui não é um concorrente, é um ajudante. É um ajudante, não é concorrência de jeito nenhum. Mas eu não preciso de ajuda porque eu sou muito macho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa se permitir viver, experimentar. E até para o homem, porque a gente pode usar a vibração também no homem, no corpo do homem. Em vários Gente, se você pega um vibrador desse, você passa no corpo. É muito gostoso. É muito gostoso. Aqui a gente tem Se você passa um óleo no corpo, você passa um vibrador pelo corpo, é gostoso. Esse anelzinho aqui encaixa na base do pênis, né? Vamos imaginar que encaixa aqui assim. E aí vai e toca o clítoris da mulher. E faz uma penetração com uma coisinha básica que ajuda. Tudo isso aqui ajuda muito. Tudo ajuda muito. Então, agora eu quero falar, temos outros produtos aí que também faz parte do sex shop, mas que não são para relação sexual. Me explica um pouquinho. Esse aqui é o nosso coleguinha coletor menstrual. Tá vendendo muito? Muito. As mulheres estão usando. Na verdade, acho que as ginecologistas estão indicando, porque isso daí não tem... É muito melhor do que um absorvente. O absorvente, ele dá mau cheiro, ele... escorre. O que eu acho incrível... gente, é muito bom. Quem começa a usar... Eu sou usuária, eu não uso absorvente há anos, desde que eu comprei meu coletor. Eu acho incrível mesmo. E o que eu acho... Assim, a primeira coisa que se aprende usando um coletor a mulher tem bem menos sangue... do que se imagina. Uma gota de sangue no absorvente faz um estrago. Agora, quando você tira, você fica... Você passa até 12 horas com ele sem precisar tirar. Eu esqueço. Eu falo, gente, eu tô com o coletor, tem que tirar. E não... O meu fluxo, claro, é um fluxo pequeno, não enche um copinho desse. Aí. Agora, se fosse absorvente, eu já teria trocado uns várias 3. vezes. Isso aí. Então, assim, isso aqui é uma liberdade. Dá pra ir pra praia, sem muito mais higiênico. Sem aquele absorvente interno que incha, na hora de tirar incomoda. E fica ali acumulando... Nossa, mau cheiro, bactérias, então isso aí não é legal. legal. Mau cheiro, não dá nada, isso aí. Porque o sangue para de tocar no corpo da mulher, ele vai pingando aqui dentro. E ele fica aclopado, então... Eu sou muito apaixonada nesse aqui. Agora, uma coisa, o coletor, ele ligou um alerta muito grande, Regina, de que as mulheres não conhecem a anatomia. Eu já fiz vídeos falando do coletor, e aí as mulheres me perguntando, mas como que eu vou fazer xixi? Não, nada gente, a ver uma coisa com a outra. É o básico. Mulheres, vamos botar o espelhinho e olhar. Que a gente tem um canal que sai a menstruação, sai o bebê, entra o pênis. E o canal do xixi não tem nada a ver com isso aí. Então, quando a gente usa um coletor, você fica o dia inteiro e não sabe, não suja nada. Você esquece que tá menstruado. É uma maravilha. E teve até num Big Brother que a mulher colocou um coletor e foi fazer uma prova de resistência. Isso virou notícia no outro dia. Por quê? Durante a prova de resistência, ela fez xixi, porque ela achou que o xixi ia ficar aqui dentro. Foi assim... Essa parte eu não vi. Eu não lembro, não foi esse ano, eu não acompanho, mas esse, como eu já falava sobre isso, acho que tem uns 2 anos.
como ela não conhecia a própria anatomia. Muito sério isso. A gente ri, Sim, virou meme, mas é muito Mas sério. é sério, isso é muito sério. As mulheres não conhecem a anatomia dela. E isso precisa ser trabalhado. Aí fala assim, mas isso aí vai doer grande. Gente, o Nada. pênis é maior. Muito maior. Uma criança, né? Nada a ver. Sai uma criança, então não vai ficar um copinho desse A tamanho. pessoa a primeira vez coloca, a segunda tem um pouquinho de dificuldade, mas depois que ela aprende a usar isso aí... Sabe como eu faço? Eu pego o lubrificante, passo aqui e na volta, base. isso aí. Dobro, tem um buraquinho aqui, dobro no buraquinho, encaixo, depois ele, ó, abre Acabou. lá dentro. Acabou. Aí como não tem ar, não entra ar, o sangue não Oxida, tem mau cheiro, né? não oxida, então... Fica ótimo isso. Aí isso agora é muito bom. apareceu o disco. Esse eu não usei ainda. Que Regina disse que a pessoa pode ter penetração Pode ter penetração com ele. com ele que não vaza. É a mesma que coisa não isso daqui, só que atrapalha. esse daí você pode penetrar. Esse aqui não Esse tem não tem como penetração, Pode ter é. sexo oral. pode fazer Pode oral se que não divertir suja, não muita faz nada. coisa. Agora Esse daí aqui, pode. Pode. Acho que vou pegar isso pra mim. Pra experimentar, né? Porque, gente, é muito incrível. Cada vez mais tecnologia a nosso favor. Isso aí. Né? Porque... E era até uma desculpa, né? Tipo assim, hoje eu tô menstruada. Não pode. Não Agora pode. não tem mais desculpa. Não tem. Antes Não. tá vendo, ó? Já caiu por terra a desculpa da dor de cabeça, agora a desculpa Mas eu acho que não devia ter desculpa de nada, porque ter prazer é bom. É muito bom. As mulheres precisam se permitir, porque isso de que mulher não pode, de que mulher não deve, isso já foi, já passou. Nós precisamos nos conhecer e nos permitir. Então, assim, não é fácil de uma noite pro dia, assim, a Raquel fala e todo mundo acha bonitinho. Tem um monte de gente que não gosta, minha mãe não gosta. Fala assim, pra que falar sobre isso? Porque eu ainda sente vergonha, é aquele tabu, né? Feio falar sobre isso. Então, assim, eu como psicoterapeuta, eu acho que isso é de utilidade pública trazer à tona, porque a energia vital, pensa, através da relação sexual a gente gera vida. Então, é a energia mais forte que o ser humano tem. É isso aí. Então, a gente precisa utilizar essa energia, fazer ela circular no nosso corpo. É a energia da criatividade, da abundância, da prosperidade. Por isso que, assim, a relação sexual ela é muito sagrada. A gente não deve compartilhar de qualquer jeito. Lógico. E eu não tô falando aqui, não vou dar lição de moral a ninguém, mas a gente precisa olhar pro nosso corpo como um templo mesmo que precisa ser respeitado. Você tem que respeitar seu corpo, mas você tem que saber que o prazer é o que te traz Sim. energia. E às vezes, voltando que hoje a gente está vivendo um momento em que se fala muito assim, né? Ansiedade, depressão. E assim, essa sexualização desenfreada de que eu mereço ser feliz e fazer de qualquer jeito, não dá prazer. Às vezes a pessoa tem um orgasmo ali, mas depois fica vazia. Então a gente precisa respeitar nossos limites e olhar para o que faz sentido. E eu não tô falando assim, não faça, mas faça com consciência, porque o sexo é uma energia muito forte, mexe com as suas emoções. Então, se você sair fazendo de qualquer maneira, jeito, eu tenho responsabilidade como uma pessoa que trabalha com a mente, eu tenho responsabilidade para falar, preciso falar. Quando você sai fazendo de qualquer jeito, você vai deixando... É como se você deixasse um pouco de si por aí espalhado. Isso dá um vazio muito grande que gera esses males, essas doenças. Vazio, isso aí, traz o psicológico seu para baixo. E aí você fica mal, aí você não quer saber de... Chega um ponto que você não acha que o prazer te faz mal. E não é por aí, porque você fez de maneira errada. Aí, às vezes, depois, quando vem essa consciência, assim, uma crise de consciência, a pessoa até anula a sexualidade totalmente. Eu já tive paciente que falava assim, eu saio na sexta, chego em casa no domingo, às vezes eu acordo na casa de alguém que eu não sei nem quem é, não sei se usei camisinha. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque é o nosso corpo, nós precisamos... E nossa emoção só vai estar bem se a gente estiver bem com o nosso corpo. É isso aí. E muitas vezes a pessoa fica totalmente perdida. Então não tem como não falar desses males, essas doenças que estão acontecendo aí emocionais. Conscientizar mais. Doenças emocionais, relacionamentos vazios.
Então, assim, poxa, eu saí com um homem ontem e ele não me deu um orgasmo. Cara, você conheceu a pessoa ontem. Você é um ser humano, você é um ser emocional. Então, não vai ser de qualquer jeito que você vai sentir. Então, a sexualidade pesada, que faz muito mal. Eu volto a dizer, longe de mim que dá, assim, isso é moral. Eu tô falando sobre o que a mente, a verdade da mente. E quando a gente fala aqui, todo tempo a gente está trazendo muito assim, relacionamento duradouro, casamento, para melhorar esses relacionamentos. Então, assim, a conexão tá acontecendo, tem um olho no olho, tem carinho, tem respeito, admiração. Aí sim eu vou lá no sex shop e vou comprar um brinquedo. Então, assim, a gente precisa entender que a relação sexual é uma relação mental, emocional, antes de qualquer coisa. E que as coisas se complementam. É isso aí. Tem algum caso, assim, que você acha que vale a pena ser dito, assim, que foi muito curioso, de alguém que chegou na sua loja que te pediu ajuda? Teve uma senhora que me pediu ajuda. Ela me falou que eu tinha que ajudar ela porque o marido dela ia sair de casa porque eles não estavam bem sexualmente. Aí eu entrei, eu passei tempo conversando com ela, tempo mesmo, acho que mais de hora conversando. Você fica tipo meio... Eu fiquei mais de hora. Terapeuta dela. Eu fiz terapia nela, fiz sua parte. Ela ficou mais de hora conversando comigo. Aí ela falou assim, eu precisava conversar sobre isso com alguém. E eu vim aqui porque me falaram que você não tem vergonha de conversar sobre isso. E aí eu precisava de ajuda, precisava pelo menos conversar, ela falou. Aí, no final das contas, eu nem vendi nada para ela. Eu falei com ela, vai para casa. O casamento não estava bem? Eu falei para ela, vai para casa. No dia você levar alguma coisa, você pode levar um vibrador, se você quiser ter prazer sozinha. Agora, você vai para casa e conversa com seu marido, senta e conversa, eu falei. Você abre, fala com ele, do jeito que você falou comigo aqui. Aí que tá o desafio. Você sabe que conversar no casamento difícil, é a parte mais desafiadora. Difícil. Aí ela falou assim, eu vou tentar. Ixi, quando fala vou tentar, já... Você sabe que o casamento já está acabado. Pelo que ela colocou, o marido já tinha outra. E ela já sabia disso. Entendeu? Então, assim, é difícil, porque ela foi deixando, ela não tinha coragem de conversar. Aí eu falei com ela, senta e conversa com seu marido. Você pode salvar desse jeito. Você comprando alguma coisa aqui, vai ajudar se você estivesse bem no casamento. Aí você seguraria seu casamento. Agora, depois que já acabou, minha filha, ou você conversa muito e resolve, ou não adianta. É que a mulher, ela se sente muito culpada. Você consegue perceber isso? Mas ela se sentia responsável isso. pela sexualidade ela se sentia do casal. culpada, ela se sentia culpada, porque ela falou que o marido dela tinha outra e ela nem estava preocupada com isso. Ela estava preocupada se ela ia salvar o casamento dela ainda ou não. Entendeu? E aí entra numa coisa que é muito maior de relacionamento. A mulher, ela é muito preocupada em se cuidar fisicamente. Você vê que muitas mulheres se cuidando, se sentindo muito bem, um corpo bacana, e os homens não se preocupam. Mas aí ela falou comigo assim... Ela falou assim, eu estou tomando até remédio de depressão. Eu falei, bom, remédio de depressão vai te tirar mais o libido ainda. Primeira coisa. Ela falou, realmente eu não sinto nem desejo nenhum. Mas como que vai ter desejo com o homem sabendo que ele não tá mais na relação? Ele não tava mais na relação. Agora não, ela sempre teve problema de depressão. E aí eu falei com ela assim, você primeiro tem que gostar de você. E procurar saber o que você quer da sua vida. Você quer voltar realmente pro casamento? Já está desse jeito? Talvez ela já estava doente porque esse casamento ao longo dos anos estava adoecendo ela. Adoecendo ela. Porque, na verdade, quando você não está bem no relacionamento, você acaba doente. Porque se você está segurando uma coisa que não existe mais no seu relacionamento, não adianta. Então, eu como psicoterapeuta, eu quis trazer esse tema e eu sempre bato nessa tecla, né? As pessoas que me acompanham há bastante tempo, né, desde o começo, sabem o quanto eu falo sobre a sexualidade. E nós precisamos quebrar esse medo de falar, né? Igual assim, pessoas próximas já me criticaram, por isso eu não vou parar de falar, porque a gente tem que parar de não sentir prazer. Nós precisamos nos permitir mais. Sempre vai ter aquele que critica, fala mal de você porque fala sobre sexualidade. Mas, na verdade, no fundo, eles também querem ouvir.
Sim. Por mais que critique, eles querem ouvir. Muitas mulheres já falaram assim, nossa, Raquel, eu abri meus olhos para isso. Muitas mulheres tiveram seu primeiro vibrador depois que ouviram falar. Isso é qualidade de vida. Nós precisamos tratar as nossas emoções. Então, aqui no meu livro eu falo muito falo reflexões obrigatórias, e tem vários capítulos que falam sobre sexo, sobre os brinquedos, sobre o diálogo com o marido. Tudo isso é importante. Isso é muito importante. Porque as mulheres vão deixando de lado quem elas são. Quando a gente é jovem, é cheio de desejos, de sonhos, mas a gente tem pouco conhecimento. Hoje nós vivemos na era da informação. Esse podcast tem que alcançar muitas mulheres para entender que nós merecemos ser feliz. Sim. Sentir prazer. Sentir prazer. E aí, a gente precisa ir quebrando essas objeções. Mas isso não é coisa de mulher. Coisa de mulher, o que não é coisa de mulher, sofrer violência. O que não é coisa de mulher, ficar sobrecarregada. O que não é coisa de mulher, não ser respeitada, não ter seu corpo respeitado. O que não é coisa de mulher, é a mulher ser usada como objeto de prazer exclusivo do homem. Isso não é coisa de mulher. Agora, a mulher estar junto, compartilhar o prazer, isso é coisa de mulher. A mulher experimentar um desses aqui, isso é coisa de mulher. A mulher ter acesso a um lubrificante para ter mais conforto na hora da relação, é coisa de mulher. A gente pode fazer cuidados íntimos, é coisa de mulher. Ó, tem sabonete aqui, ó. Desodorante íntimo, é coisa de mulher. Nós precisamos... Vamos fazer uma campanha. O que é coisa de mulher? Vamos fazer. Porque mulher, muitas vezes, é taxada assim. Mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não. A nossa mente, ela consegue fazer uma coisa de cada vez. Que a mulher faz tão rápido, tão misturado, que ela está sendo sobrecarregada, sofrendo da mente acelerada, que tem o mesmo sintoma de ansiedade. As mulheres chegam aqui e falam assim, eu tenho ansiedade. Como que é o sintoma de ansiedade que você tem? Eu fico pensando sem parar um monte de coisa, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Gente, isso a mente está acelerada. Sobrecarregada. Isso está fazendo mal. Claro, os sintomas são os mesmos, mas é uma mente acelerada. A gente precisa ter mais atenção conosco, mais amor próprio, mais cuidado. Mulher não faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mulher faz uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Então, assim, se a mulher está... Eu tive uma paciente que eu falei assim, como? Não, eu tenho tempo, assim. O debate dela era por que o marido falava assim, ela fica muita conversa assim com a família sobrecarrega ela tá cuidando da casa, ela tá falando com a família. Não, mas eu cuido das minhas filhas, tô cuidando da casa, tô fazendo tudo e tô dando atenção pra minha família. Aí eu falei, como que é? O telefone aqui, dando comida pra criança aqui... E aí, mexendo na panela ali, isso não é dar conta, isso não é dar atenção. Eu falo assim, às vezes a mulher se cobra muito, acha que tem que ser boa para a família inteira e não está sendo boa para si mesma. Acaba esquecendo de si própria. Então, assim, muitas mulheres sobrecarregadas podem usar um brinquedo desse para aliviar a tensão do dia a dia. Que vai fazer muito bem. E eu quero encaminhar para o final, pedir para você, como uma consultora do prazer... O que você quer deixar de mensagem para as mulheres nesse podcast hoje? Que as mulheres se cuidem mais, se deem mais valor, procurem saber, sentir prazer mesmo, procurem se conhecer, se tocar mais, saber o que elas querem. Não dá só prazer para homem, não é só isso. Tem que ter prazer em si própria, tem que ser feliz. E vamos fazer encontros e vamos continuar fazendo encontros presenciais na loja. A gente está sempre fazendo encontros para isso mesmo, para conscientizar as mulheres de que elas têm que se valorizar, têm que sentir prazer, têm que estar bem com a vida. Sim, o que me chamou a atenção na sua loja, que você já me convidou 2 vezes para participar, é isso, a educação, né? Você tem um caráter muito educativo na sua loja. Não é só sobre vender o produto, mas é sobre proporcionar... Conscientizar as mulheres da realidade. Na verdade, muita mulher acha que ela não precisa, ela não quer sentir prazer. Mas não é isso. É psicológico, a pessoa tem que sentir prazer, tem que estar bem com ela mesma, tem que estar satisfeita com a vida. Muito bem.
E eu quero deixar para você a seguinte mensagem, mulher. Você nasceu para ser feliz e o seu prazer importa, a sua felicidade importa. Você assim, seria de grande injustiça se você nascesse só para dar prazer para o outro, se o seu prazer não importasse. Mulher sente prazer? Sim. Mulher gosta de sexo? Sim. Nós temos que acabar com isso de que mulher não gosta, de que mulher não sente, que a gente tá aqui só pra dar prazer pros homens, que ele não pode ficar sem. Não, casal tem que estar conectado. Gente, na terapia de casal, quando eu atendo os casais aqui na minha sala, o sexo ele é um dos temas que mais fazem mal, tão ruim, que a relação tá atrapalhando toda a relação, porque o sexo não tá legal. E já teve casos assim de rolar muito estresse aqui no consultório, porque o casal tá totalmente desconectado. Um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa. Mulher, você precisa falar o que você sente. Conversar. Por que a gente consegue conversar com uma amiga e não consegue conversar com aquele que é o homem que está dividindo? É a pessoa que está dividindo a sua intimidade, sua casa, sua vida. Né? Então, assim, o meu livro traz muitos assuntos sobre mulheres e o sexo é um assunto que ocupa vários capítulos porque faz parte da vida. É importante e nós não podemos nos calar diante dessas mentiras que falam sobre isso, né? De que a mulher, ela é muito fria, que mulher é isso, mulher é aquilo, porque parar de normalizar uma coisa que vem ao longo da história fazendo muito mal para a mulher. O cuidado emocional, ele é muito importante. Fazer terapia. Muitas vezes a pessoa precisa vir pro consultório primeiro para depois ir lá e conseguir usar isso aqui. Isso aí. Por quê? Quando eu chego lá e falo assim, Regina, resolve o meu problema, eu quero que eu concentro toda a questão, todos os problemas do relacionamento na vulva, e não é. A gente precisa de relacionamentos onde tem diálogo, carinho, cheiro bom, sabe? Quando foi nesse casamento aí de 15, 20 anos, que você passou um perfume pra ir deitar com seu marido, que você passou um perfume pra ir deitar com a sua mulher? Carinho, cafuné, preocupação. Tipo assim, nossa, você tá cansada, deixa eu fazer uma massagem nos seus pés. Trouxe um bombom pra você. Não tem nada mais gostoso que você deitar com uma pessoa que tá cheirosa. Exatamente. Então, assim, os casais, eles perdem o básico ao longo dos anos. E assim, teve um casal, eu recebo casais, né? Faço terapia de casal. Teve um casal que a mulher reclamava assim, nossa, você tá vendo ele arrumadinho assim? Que o homem tava aqui, arrumadinho, cheirosinho, perfume, ia até, assim, né? Sem chegar perto. Ele não é assim comigo. Ele não fazia barba, todo cabeludo. Eu falava, vai cortar esse cabelo, vai fazer a barba. Ele não se depilava, todo cabeludo. E eu não gostava assim. Eu falava, se cuida, eu me cuido tanto. Então, esse casal é só um retrato de quantos outros casais que depois, ao longo dos anos, eles param de se cuidar. E muitos homens param de se cuidar. Então, nós, mulheres, precisamos sim falar o que está incomodando. Se tiver de fazer terapia de casal, vai fazer terapia de casal, não foge. Chama esse homem, porque quando chega aqui no consultório acontece uma mágica. Eles falam tudo, todo mundo, sabe? Isso tá me incomodando, isso tá incomodando. Por quê? Quando um tá incomodado, o outro também tá em algum ponto. As mulheres às vezes acham que o homem não tá incomodado, só ela tá. Mas não quando não tá bom, sentar e conversar. Quando não tá bom pra ela, pra ele também tem alguma coisa. Só que tá faltando o quê? O diálogo. Então, mulher, seja você que vai começar esse diálogo, que vai começar a resolução. O diálogo é a solução da maioria dos problemas dos casais. Sim. E a sexualidade não é diferente. O casal, ele não pode ser conectado só para fazer. Antes tem que estar conectado para falar sobre, discutir. E também depois que fizer, pode comentar. E o casal que conversa sobre isso o tempo todo, ele é muito mais conectado um ao outro. Foi bom pra você? Aí a pessoa tem que ser honesta. Foi, mas eu queria experimentar agora desse jeito. Vamos fazer daquele outro jeito. E aí o diálogo começa a resolver as questões. Então, assim, procure mesmo ajuda, procure apoio. Vai lá na loja comprar. Mas antes de tudo, olhe pro seu relacionamento. Isso aí. Qualidade de vida sexual é importante. Olhe para o seu relacionamento, olhe para como está o diálogo, olhe para como está tudo e depois vai incrementando. Isso daqui
é o plus, é o mais, Isso ou aí. algo a mais. É melhorar a relação, não é salvar a relação. Não Salva a salva. relação. Essas coisas não salvam o É casamento. diálogo, respeito, admiração, porque a gente tem que admirar um ou outro. E agora nós vamos encerrando o nosso Pobelcast, que falamos sobre os brinquedos sexuais. E você compartilha para sua amiga esse podcast, que é muito bom a gente compartilhar. Nós, mulheres... E é muito bom conversar sobre isso. Exatamente. Nós, mulheres, precisamos conversar, que nós não somos visuais, nós precisamos incentivar a nossa mente a pensar sobre sexo e juntas nós somos mais fortes. Sem dúvida. Muito obrigada, Regina. Eu que te agradeço. Vamos juntas. Vamos lá.